Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre 10 armas malucas da Segunda Guerra Mundial. A necessidade é a mãe da invenção, já diz o ditado popular. Nesse episódio aqui no canal você conhecerá as 10 armas mais bizarras que foram inventadas tanto pelos aliados quanto pelo eixo, para implementação em combate. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. Seja apoiador também do nosso projeto aqui no canal. Com qualquer valor você pode contribuir com o crescimento do canal para pesquisas e criações de novos conteúdos de qualidade a você. Basta ler com sua câmera do celular o QR Code aqui na tela e contribuir. É rápido e seguro. Sabemos que na Segunda Guerra Mundial foi um período de descobertas e de inventos que mudaram o mundo, para o bem ou mal. Tudo naquele momento era pensado em como ganhar a guerra. Assim, inventos não tão inteligentes também foram levados a sério, em meio ao caos mundial que acontecia na primeira metade do século XX. Confira agora as armas mais malucas da Segunda Guerra Mundial. O Panjandrum. Em 1943, o Diretório Britânico de Desenvolvimento de Armas Diversas DMWD foi solicitado a desenvolver uma arma que pudesse penetrar nas defesas de concreto da Muralha do Atlântico, um extenso sistema de fortificações costeiras construídas pelos nazistas. E assim o DMWD inventou o Panjandrum. A enorme engenhoca consistia em duas rodas conectadas por um eixo robusto, semelhante a um tambor, com foguetes nas rodas para impulsioná-la para a frente. Embalado com explosivos, que deveria atacar as defesas inimigas, colidindo com elas e explodindo, criando uma brecha grande o suficiente para um tanque passar. Mas quando foi testado em uma praia inglesa tranquila, as coisas não saíram como planejado. Os 70 foguetes de cordite de queima-lenta presos às duas rodas de aço de 10 pés entraram em ação e por cerca de 20 segundos foi bastante impressionante. Até que os foguetes começaram a se desprender e voar em todas as direções, soldados e generais na ocasião correram para se esconder. E no final foi um puro caos, enquanto o Panjandrum avançava pela praia, completamente fora de controle. Explodiu sem ao menos chegar em seu alvo. O Panjandrum nunca viu uma batalha e o projeto foi cancelado. A mina rastreada Golias. Esse invento inicialmente francês fascinou até mesmo o inimigo por sua engenhosidade. Em 1940, a Wehrmacht recuperou um veículo protótipo estranho e controlado remotamente do rio Sena. Projetado pelo designer de veículos francês Adolphe Kegresser, este protótipo inspirou os alemães a desenvolver seu próprio veículo de controle remoto, principalmente como uma arma antitanque. Temos um vídeo aqui no canal especial, Golias, a mini arma remota alemã. Clique no card acima para entender esse projeto. A mina rastreada Golias foi um veículo rastreado de 56 cm de altura e 1,50 cm de comprimento que poderia transportar cerca de 60 kg de carga explosiva. Dirigido remotamente, poderia ser conduzido sob tanques inimigos e detonado. O Golias, no entanto, teve uma série de problemas. A conexão do controle remoto foi feita por meio de um cabo que chegava a meros 650 metros, entre o veículo e o controlador. Os soldados inimigos aprenderam rapidamente que poderiam neutralizar o Golias cortando o cabo. Também era muito lento, quase 10 km por hora, tinha uma distância do solo muito baixa dependendo onde passava, ficava preso e era coberto apenas com uma blindagem muito fina. No entanto, os alemães produziram 7.564 peças do Golias, e usaram as armas em batalha durante a revolta de Varsóvia e nas praias da Normandia durante a invasão do dia D. O veículo não foi considerado um grande sucesso na época, mas abriu caminho para o desenvolvimento de armas de controle remoto posteriores pelos aliados até os tempos atuais. Os Golias capturados pelos aliados também proporcionaram um pouco de diversão para os soldados americanos na época. Bombas de balão Fugol. Em 1944, o Japão apresentou um plano nefasto, mas bastante engenhoso, de lançar bombas nos Estados Unidos. Usando a corrente de vento sobre o Oceano Pacífico, eles lançaram balões de papel carregando dispositivos explosivos, que flutuariam silenciosamente pelo oceano até seus inimigos, instilando medo e pânico na América. De qualquer forma, esse era o plano na teoria. Eles lançaram o primeiro balão de teste em 3 de novembro de 1944, e estima-se que entre essa data e abril de 1945,
cerca de 1.000 balões-bomba Fugol chegaram à América do Norte. Após a guerra, os registros descobertos no Japão revelaram que cerca de 9.000 foram lançados no total. Apesar de tantos lançamentos, apenas um resultou na perda de vidas humanas. Em 5 de maio de 1945, uma mulher grávida e 5 crianças foram mortas na floresta perto de Bly, em Oregon, quando começaram a brincar com o grande balão de papel já no solo, que explodiu. Devido à rota descontrolada das bombas de balão e à incerteza das condições atmosféricas, a arma experimental não teve sucesso e até hoje permanece relativamente desconhecida, porém é amplamente considerado como o primeiro sistema de armas intercontinental. Bombas de morcegos. Pouco depois do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, ao qual os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, um dentista da Pensilvânia chamado Little Wadas entrou em contato com a Casa Branca com um plano de retaliação contra os japoneses falando sobre bombas de morcego. De fazer inveja ao Batman, o plano envolvia lançar uma bomba contendo mais de 1.000 compartimentos, cada um contendo um morcego hibernando, ligado a um dispositivo incendiário cronometrado. Um bombardeiro lançaria então a bomba principal sobre o Japão ao amanhecer, e os morcegos seriam liberados em meio à queda, dispersando-se nos telhados e sótãos dos edifícios em um raio de 20 a 40 milhas. Os dispositivos incendiários cronometrados seriam então ativados, incendiando as cidades japonesas. Apesar da proposta um tanto bizarra, o Comitê Nacional de Defesa de Pesquisa americana levou a ideia a sério. Milhares de morcegos mexicanos de cauda livre foram capturados, eles foram por alguma razão considerados os melhores para a ação, e pequenos dispositivos incendiários de napalm foram construídos para eles carregarem. Um complicado sistema de liberação foi desenvolvido e testes foram realizados. Os testes, no entanto, revelaram uma série de problemas técnicos, especialmente quando alguns morcegos escaparam prematuramente e explodiram um hangar e o carro de um general. Em dezembro de 1943, o Corpo de Fuzileiros Navais assumiu o projeto, realizando 30 demonstrações a um custo total de $2 milhões. Eventualmente, no entanto, o programa foi cancelado, provavelmente por sua ineficiência e porque os Estados Unidos mudaram seu foco para o desenvolvimento da bomba atômica. Ratos explosivos. O Executivo de Operações Especiais da Grã-Bretanha inventou toda uma gama de dispositivos estranhos e muitas vezes disfarçados para esconder, matar e explodir coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o departamento realmente se reinventou com o projeto do rato explosivo. A ideia era simples: cerca de 100 ratos mortos foram introduzidos explosivos plástico. Se tudo ocorresse conforme o planejado, os ratos seriam colocados perto de caldeiras em siderurgias, fornos de cremação estrategicamente identificadas. Ao descobrir um rato morto, os alemães, no entendimento dos ingleses, o jogariam no fogo, o que criaria uma enorme explosão. No entanto, o plano nunca foi posto à prova, pois os alemães interceptaram um container de ratos mortos. Apesar desse fracasso, nessa ação tiveram um benefício imprevisto: os alemães agora estavam preocupados com a presença de ratos explosivos, que os ingleses estavam tramando, e começaram a caçar por toda parte os novos roedores de operações especiais, causando preocupação para os alemães. Em um relatório, a do Departamento do Executivo de Operações Especiais da Grã-Bretanha observou que o problema causado aos alemães foi um grande sucesso, maior do que se os ratos tivessem realmente sido usados na ideia original. Foguetes guiados por pombos. As bizarrices não pararam com os animais. A capacidade de apontar mísseis com precisão foi uma grande preocupação durante a Segunda Guerra Mundial, e muito poder intelectual foi dedicado à tarefa. Uma possível solução veio de B.F. Skinner, um respeitado psicólogo e inventor que acreditava no poder dos pombos. Ele já havia treinado os pássaros para puxar alavancas como parte de sua pesquisa psicológica. Então ele treinou os pombos para guiar as bombas. Apesar de algumas dúvidas do Comitê Nacional de Defesa de Pesquisa, eles decidiram dar a Skinner $25 mil para o desenvolvimento de sua ideia, codinome Projeto Pigeon. Skinner construiu um cone de nariz que abrigava 3 cockpits de pombos kamikaze. Cada pombo estava sentado na frente de uma pequena tela eletrônica que projetava uma imagem do solo abaixo. Os pombos eram então treinados para reconhecer um alvo, e ao vê-lo, bicavam a tela. Quando todos os 3 se bicassem, cabos presos em suas cabeças ajustariam a trajetória de voo do míssil e o guiariam até o alvo.
Por mais bizarro que pareça, uma demonstração bem-sucedida foi realizada. Em 1944, no entanto, o comitê de pesquisa ainda cético encerrou o projeto, sem que nenhum dos pombos entrasse em combate. O Wing-Kanone. Das numerosas Wunderwaffe nazistas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, o Wing-Kanone, ou canhão de vento, foi um dos menos bem-sucedidos. Em vez de lançar artilharia antiaérea ou outros projéteis contra aeronaves inimigas, esse estranho canhão foi projetado para atrapalhar inimigos voando baixo com uma rajada de ar. O Wing-Kanone era um tubo de ferro fundido de 35 metros com um diâmetro de 3 metros. Quando disparado eletricamente, uma mistura de amônia e hidrogênio explodia na câmara, forçando uma corrente de ar através do canhão. Este vento seria capaz, em teoria, de derrubar aeronaves dentro de um alcance de 150 metros. Em 1945, um canhão de vento foi montado em uma ponte sobre o rio Elba, mas se mostrou bastante inútil. O dano da aeronave inimiga acabou sendo tão pequena que a arma acabou sendo abandonada. O Kramlauf. A capacidade de atirar em curvas oferece vantagens óbvias. Com isso em mente, os alemães desenvolveram o Kramlauf, um acessório de cano dobrado para o fuzil de assalto Sturm DAV-44. Eles fizeram dois tipos, um para uso de infantaria e outro para disparar de dentro de veículos blindados. O modelo de infantaria tinha um cano de 14 polegadas, com um cano reto de 4 polegadas, uma seção curva de 5,5 polegadas e outros 4,5 polegadas de cano reto no final. Era segurado como um fuzil de assalto normal e apontado usando um dispositivo de mira periscópica. Devido à curvatura, as balas normalmente se partiam ao meio quando disparadas, tornando o Kramlauf prático apenas a curtas distâncias. E por causa das tensões colocadas no cano ao disparar, o Kramlauf teve uma vida curta. Tornou-se inutilizável depois de disparar 150 a 300 munições. Por essas razões, o Kramlauf não era comumente visto no campo de batalha. Ainda assim, a ideia fazia sentido, e os designers ainda estão desenvolvendo o conceito hoje. O tanque Bob Sempre. O Bob Sempre tanque é frequentemente considerado um dos piores tanques já construídos, mas tem um certo mérito por pelo menos tentarem algo, ou qualquer coisa em uma situação ruim. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Nova Zelândia ficou cada vez mais preocupada com o potencial de uma invasão japonesa em grande escala, na qual a Nova Zelândia ficaria praticamente sozinha e cortada da assistência aliada. E sem os meios para produzir veículos blindados de combate, seria terrivelmente superado pela máquina de guerra japonesa. Foi nesse desespero que entrou em cena Bob Sempre, ministro de Obras da Nova Zelândia, que apresentou um plano: a criação de um tanque de fabricação nacional usando o chassi de um trator convencional de 6 toneladas. Sempre supervisionou a montagem de uma frota de 81 tratores D8 Caterpillar, que foram então envoltos em algumas folhas de ferro corrugado, oferecendo muito pouca proteção para a tripulação de 8 pessoas no interior. 6 armas Bren de 7,62 mm foram então presas à frente, traseira e laterais do veículo, resultando em uma lata de sardinhas, que se movia a apenas 10 km por hora. Felizmente, o Bob Sempre tanque nunca viu um combate. Mas é lembrado com algum carinho, em meio ao desespero na época, e também lembrado como o pior e desajeitado tanque já construído. Bomba de fedor. Em 1943, o soldado Ernest Crocker, um químico que havia trabalhado no desenvolvimento de gases venenosos para os militares americanos, foi recrutado para uma tarefa mal-cheirosa: a criação de uma bomba de fedor de nível militar. O plano era fornecer essa bomba fedorenta à resistência francesa, que a usaria para pulverizar oficiais alemães para constrangê-los e, por sua vez, reduzir o moral geral das tropas. Depois de meses testando os aromas mais pútridos do mundo, Crocker finalmente decidiu por uma fórmula que apresentava uma mistura de cheiros, incluindo vômito, manteiga estragada, urina, ovos podres, chulé e excremento humano, tudo em um delicioso spray chamado literalmente de bomba fedorenta. Os infelizes técnicos dos laboratórios de pesquisa de Maryland que projetaram a embalagem do spray muitas vezes acabavam cobertos pelo fedor. Uma vez resolvidos os problemas de embalagem, 600 unidades de bomba de fedor foram preparados para uso, mas a guerra terminou antes que o spray visse qualquer ação. Crocker passou o resto de sua carreira estudando cheiros e sabores, ajudando a estabelecer a ciência sensorial e a tecnologia de alimentos como campos científicos.
Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele apoio em nosso canal, e ative as notificações. Sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.